Bom dia, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lucas, sou o pastor imperfeito dessa igreja, Igreja Rocha. Sejam todos bem-vindos os que nos visitam pela primeira, segunda, terceira vez. Que Deus abençoe vocês nessa manhã com a sua palavra na presença do seu Espírito. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens chamada Repense. Nós vamos refletir ao longo deste mês, talvez entramos um pouquinho no mês de março, vamos ver. Nós vamos refletir sobre assuntos importantes da nossa fé prática, da nossa vida cristã. Assuntos importantes e práticos da nossa vida cristã. Talvez nem tudo que você pense sobre Jesus, sobre igreja, sobre pastor, sobre vários assuntos da Bíblia, nem tudo que você pensa seja correto. O problema é que se você tiver um entendimento distorcido das coisas, isso vai te levar a uma fé distorcida das coisas. E uma fé distorcida das coisas nos leva a uma prática distorcida do que Deus quer. Por isso é fundamental. A despertadora está vindo aqui, é hora de dar o colírio para ali. Por isso que é fundamental o que nós estudamos até agora. A palavra de Deus como autoridade, como suficiente, porque é ela que vai nos nortear. Nós precisamos compreender as verdades de vários elementos básicos da nossa fé à luz das Escrituras, da Bíblia. Ela é a rocha fundamental, cardeal e plena da vida do cristão. Em Romanos capítulo 12, o versículo 2, um texto muito conhecido, nos diz: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto fala sobre transformação. Sede transformados, passivo, sermos transformados. A transformação das nossas vidas vem de Deus. Ele transforma a nossa vida. O Espírito Santo de Deus tem poder para transformar, e somente Ele, mudar a nossa vida. E Ele faz isso nos convidando a renovar a nossa mente, o nosso modo de pensar, a compreender as coisas a partir da palavra de Deus, a verdade. Por isso, com base nesse texto, eu convido você, ao longo desse mês, a abrir a cabeça para o ensino das Escrituras e repensar algumas coisas. A ideia é, sim, desconstruir concepções que nós temos, que elas são influenciadas por tradição, pela nossa tradição evangélica cristã, influenciadas por modismos, influenciadas pela cultura, nossa cultura brasileira, gaúcha, que influencia o nosso modo de pensar. A ideia é desconstruir isso e reconstruir à luz da palavra. Por isso que a primeira série dessa mensagem é: repense a sua conversão. Repense a sua conversão. É importante a gente começar assim, porque os demais dependem disso. A compreensão da nossa conversão para amadurecimento. E a conversão é uma palavra tão usada no meio gospel, né? Aí, você já se converteu? Alguém pergunta, ou alguém diz: fulano se converteu. Mas o que é conversão? O que é alguém que se converte? Como você sabe que você se converteu? Como você tem certeza da sua salvação? Como diferenciar alguém que se converteu ou não? A ideia é questionar você e eu para amadurecer a nossa fé a partir do ensino bíblico. Primeiro, então, eu quero definir com vocês o que não é conversão. O que não é a conversão? A conversão não é ser evangélico. O Brasil é historicamente, estatisticamente, um país católico. E o termo evangélico sempre foi usado como se fosse uma oposição aos católicos. Tem os católicos e os evangélicos, como se fossem duas bandeiras no Brasil. Aí aumenta os evangélicos e diminui os católicos. E a gente pensa que o Brasil está cada vez mais evangélico. Muitos mais evangélicos o censo nos mostra. Mas será que isso é de fato conversão? Será que isso significa algo? Hoje nós chegamos ao ponto de existir um evangélico de censo. Evangélico não praticante. A gente falava dos católicos, eu sou católico não praticante, como se fosse só uma herança tradicional de família. E tem um evangélico não praticante. Eu sou evangélico, eu me criei na igreja, mas eu não sou muito praticante. Isso não faz sentido.
Não tem coerência algo assim. É como se alguém que se diz vegano, eu sou vegano. Pô, mas tu acabou de sair da churrascaria. Não, todo domingo eu venho na churrascaria. Como assim? Tu não é vegano? Eu sou vegano não praticante. Não tem sentido isso. Imagine uma situação hipotética. Um jogador de futebol, né, famoso, que se diz evangélico. Usa uma faixa, 100% Jesus. Nem está mais na moda usar faixa, nem usa mais, levanta a camisa, não pode tirar. Usava uma faixa, 100% Jesus. Nas entrevistas do pós-jogo, no meio do intervalo, o jogador diz: não, olha, eu quero agradecer a Deus no final pelo gol que eu fiz, tudo vem de Deus, se não fosse Deus eu não seria nada. Aí o crente assistindo aquela, que legal, glória a Deus, esse jogador é evangélico, olha que legal o testemunho dele. Aí no jogo seguinte, aquela câmera mostra ele xingando o árbitro, xingando o adversário, xingando até a mãe do Badanha ali, e chamando eles palavrão, ele dando mau exemplo, aquele canal de fofoca mostrando ele saindo de uma boate, alcoolizado, bêbado, o segundo, terceiro, quarto casamento daquele jogador evangélico. Não faz sentido isso. Ser convertido não é ser evangélico. Não é um evangélico. Ser convertido não é você ouvir Gabriela Rocha no seu carro, botar lá, ouvir Diante do Trono, Preto no Branco, Wilson. Eu gosto de músicas gospels. Ser convertido não é você ouvir palestras do David Leonardo, do Cláudio Duarte, do Hernandes Dias Lopes, do Augusto Nicodemos, do Luciano Subirá, do Iago Martins, não interessa quem. Não é o que você ouve que vai determinar se você é alguém convertido. Tem evangélico que se envolve em uma igreja. Tem evangélico que pega junto, trabalha na igreja, oferta na igreja, gosta de estar ali com aquelas pessoas, com gente legal. Tem uns que são esquisitos, mas é legal estar ali com aquele povo. Ser salvo, ser convertido, não é ser evangélico. Conversão também não é concordar com uma mensagem. Pessoas vão à igreja, ouvem um pastor, gostam do lugar, nem sempre gostam do que ouvem, mas tudo bem, eu achei legal, concordei com o que o cara disse. Mas a verdadeira conversão, a sua salvação, não tem a ver com gostar e concordar com uma mensagem. Eu vou lá porque eu gosto do que eu ouço, eu concordo com o que eu estou ouvindo naquele lugar. A sua salvação, a sua alma, o destino da sua alma não depende disso. Você pode gostar das músicas, pode fechar os olhos, chorar, levantar as mãos, ficar com a mão no bolso. Tudo isso não vai passar de experiências, boas experiências emocionais e relacionais. Mas isso não define a sua conversão. Tem um teólogo do século XVIII e XIX, A.W. Pink, ele disse: a simples aceitação de um ensinamento verdadeiro sobre a pessoa de Cristo, sem o coração ter sido ganho por Ele e a vida ser devotada a Ele, é apenas mais outra etapa desse caminho, que ao homem parece direito, mas cujo fim são caminhos de morte. Como disse alguém, anestesiando almas que estão indo para o inferno. Em terceiro lugar, a conversão não é repetir uma oração. Existe entre nós cristãos evangélicos uma cultura de se fazer um apelo ao final dos cultos, onde o indivíduo levanta a mão para manifestar o seu interesse em aceitar a Jesus. E depois ele repete uma oração que o pastor faz. Repita comigo aqui, as palavras mágicas. Esse movimento não é garantia de uma conversão ou de salvação. Não quer dizer que quando isso aconteceu com você, não tem valor, ou quando acontece com outros indivíduos, não tem valor aquilo. Não quer dizer, não estou anulando quando isso aconteceu, se aconteceu com você. O fato é que esse movimento de levantar a mão um dia e dizer eu aceitei Jesus, não significa a conversão de fato, a salvação. Não quer dizer isso. Saiba que na história da igreja, evangelistas muito bem sucedidos, como George Whitefield, Jonathan Edwards, John Wesley, são grandes nomes da história, evangelistas. Eles nunca fizeram um apelo ao púlpito para as pessoas aceitarem Jesus e levantar a mão, virem à frente e repetir uma oração. Esses homens pregavam o evangelho e convidavam seus ouvintes a se renderem a Cristo pela fé. E aconselhavam regularmente os seus ouvintes depois do culto e durante a semana, ensinando e instruindo. Uma curiosidade sobre essa prática de levantar a mão para aceitar Jesus. No final do século XVIII, encontros metodistas
que não eram cultos públicos, eram encontros em acampamentos, em reuniões. Eles começaram esse movimento de que a pessoa deveria, um apelo do pregador para manifestar, um movimento de manifestar o seu interesse em uma mudança de vida. Então, quem quer assumir um compromisso, manifestar o seu interesse em compromisso, levante sua mão. Algo começou isso no final do século XVIII. Mas isso tomou uma proporção muito maior, vindo aos púlpitos das igrejas, no século XIX, com um homem chamado Charles Finney, em missões evangelísticas dele, que ele fazia esses apelos, e aí contabilizava o número de pessoas que aceitaram a Jesus. Isso começou no século XIX. Quer dizer então que em 19 séculos da história ninguém se converteu porque ninguém levantou a mão para aceitar Jesus? Como nós nos apegamos a métodos e o tomamos às vezes como verdadeiros e únicos. Esse é o único meio de alguém aceitar Jesus. O cara nunca levantou a mão num culto, não quer dizer. Não é isso. Deus sempre trabalhou, continua trabalhando com vários métodos e práticas. Talvez um dia você foi à frente num culto, levantou a mão, repetiu uma oração. Talvez um dia alguém já perguntou para você: você quer aceitar Jesus? E você disse sim. Mas o que isso significou na sua vida interior? Por que você aceitou Jesus? Você já se perguntou isso? Quantos aqui já passaram por uma experiência assim? Lembra a data, o momento que fez isso? Eu passei por uma experiência assim. Alguém mais já passou por uma experiência assim? De ter um momento marcante que alguém pede para você levantar a mão, se manifestar? Ok? E eu não estou anulando essas experiências. Mas repetir uma oração não é garantia de salvação. Porque não é por meio de palavras mágicas. Eu não estou dizendo que não foi verdadeiro para você, mais uma vez. Mas a salvação não depende e não se resume a isso. Outro ponto: salvação não é mudança de comportamento ou cumprimento de normas. E é delicado falar isso. A mudança de comportamento é resultado de uma conversão. Mas a conversão não é um produto de alguém que está mudando a sua vida. Eu vou mudar a minha vida, aí eu vou aceitar Jesus, eu vou me converter. Eu ainda não me converti, estou me convertendo aos pouquinhos. Isso é uma concepção errada nossa. Tem gente que pensa: eu quero ir à igreja, mas quando eu deixar de beber, fumar, encher a cara, quando eu mudar a minha vida, aí eu vou para a igreja. Mudar de comportamento, mudanças externas, o homem consegue por conta própria. Então, tem gente que às vezes passa por certos tipos de traumas que muda muito mais do que um crente na vida. Uma pessoa que passa por uma experiência de quase morte, um acidente de carro, faz a pessoa repensar e mudar muitos hábitos. Um cuidado com o corpo, mudanças alimentares para cuidar com o seu corpo. Isso aí o mundo consegue mudar. Há várias filosofias que auxiliam. Alguém que deixa de mentir para manter um casamento. A mudança de comportamento externo pode tornar alguém adepto a uma religião e o torná-lo uma pessoa religiosa, mas não necessariamente alguém convertido, salvo. A verdadeira conversão vai trazer mudança de comportamento, porém, simplesmente mudar o comportamento não é a verdadeira conversão. Em quinto, o que não é a conversão não é uma experiência emocional, e é mais um assunto delicado, porque é óbvio que nas histórias das conversões há muita experiência emocional envolvida. Ah, sim, de fato, falo por mim. E eu conheço, mas pouquíssimas pessoas que não tiveram experiência emocional em sua conversão. Pessoas que foram de uma maneira muito racional. Eu entendi, eu criei, mas eu não me arrepiei, eu não chorei. Pessoas que foram de maneira mais racionais, sendo salvas por Cristo, não tiveram grandes experiências emocionais. E mais uma vez, eu não estou anulando a sua experiência, mas muitas pessoas procuram uma experiência para comprovar para si: ah, mas eu ainda não senti nada diferente. Provarem para si que ali foi a sua conversão. Nós não encontramos apoio na Bíblia. Nós não encontramos base bíblica para acreditar que isso seja uma exigência. As pessoas têm que sentir algo. Se você não se emocionou, não teve um transe, ainda não foi verdadeiro. Não tem base bíblica para isso. A Bíblia não diz, e ela é quem determina. Se você ou outra pessoa talvez já teve grandes experiências emocionais, se arrepiou, chorou, sentiu algo, sabe o que pode ter sido isso? Uma boa experiência emocional. Experiências emocionais acontecem com cristãos.
acontece com indivíduos, acontece com não cristãos, experiências emocionais, mas não são sinônimos de conversão e manifestação do Espírito Santo. Eu conheci pessoas que tiveram experiências emocionais, que eu vi aos prantos, de joelhos, mãos levantadas, mas que nunca tiveram seus corações e caminhos convertidos. Não durou uma semana aquele fogo emocional. Por isso, repense sobre as suas experiências emocionais, sobre alguém que se emocionou. E você que nunca teve uma experiência emocional arrepiante, fique tranquilo, não é algo que Deus exige de você. Seja tranquilo, talvez você seja um estilo mais racional. E eu não falo essas coisas para abalar a sua fé, mas para fortalecê-lo no que de fato é verdadeiro, para que você não seja iludido por si mesmo e por outros pregadores com meias verdades. Mas então, o que é a conversão? O que é conversão? Direto ao ponto. Conversão é se arrepender do pecado e crer em Jesus como o único Salvador. Vocês já ouviram isso? Vocês sabem disso, a maioria talvez aqui. Conversão é se arrepender do pecado e crer em Jesus como o único Salvador. Para vocês não acharem que eu estou filosofando e tirando isso da minha cabeça, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesus nos diz: enfim, chegou o tempo prometido, proclamava Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho, nas boas notícias que Jesus estava trazendo. Para quê? Para entrar no reino. Esse é o resumo. É uma boa notícia, que vem para quê? Para cobrir uma má notícia. Existe uma má notícia, mas para essa má notícia existe uma boa notícia. Não é uma definição completa, mas é o básico, o simples, o mínimo, o essencial, que caracteriza a verdadeira conversão e a entrada no reino de Deus. Arrependimento e fé. Essa é a essência dita por Cristo Jesus. Mas se arrepender do quê? Se arrepender de ter mentido? Se arrepender de ter feito besteira de madrugada na internet? Se arrepender de ter furtado da empresa, de ter sonegado imposto? Se arrepender do quê? Irmãos e amigos, nós somos criados com propósitos por Deus. Deus nos criou com propósitos revelados na Escritura. Um relacionamento com Deus, o nosso Criador. Um relacionamento com a sua criação, seres humanos e a natureza. Um bom relacionamento. Andando no caminho de Deus. Mas o pecado de Adão e Eva, os nossos pais, representantes federais, não foi apenas um deslize, um pequeno descuido deles. Foi um ato de rebeldia. Ignorar o modo que Deus disse que era para eles viver e escolher viver da sua maneira. Deus disse para não fazer isso. Mas eu sei o que é melhor para a minha vida, então eu vou fazer assim. Vocês que estiveram aqui no final do ano passado, alguns aqui, já ouviram isso na mensagem A Verdade Nua e Crua, pregada pelo pastor Bernardo. Para quem não estava, está disponível nas nossas redes sociais a mensagem, nas plataformas virtuais. Porque conversão significa mudar o rumo. Quem dirige sabe, tem placas, conversão à direita. É mudança de rumo, mudança de sentido. Conversão, mudar o sentido. Você só vira estar indo para um lugar. O entendimento dessa verdade, essa convicção dada pelo Espírito Santo nos leva a um arrependimento e fé que muda a direção da nossa vida. Eu fazia tudo de um jeito, agora eu vou fazer de outro. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 27, nós vamos dar uma olhada. Quem não tem aí, a Bíblia hoje, o aplicativo vai ter projeção. Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Paulo fala todos, toda a raça humana pecou. Isso inclui, sabe quem? Seus pais. Seus pais pecaram. Isso inclui, sabe quem? Seus filhos. Seus filhos pecam. Isso inclui as suas referências espirituais, são pecadores. E sabe quem mais isso aqui inclui? Você e eu.
Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos. Pecado. O que é pecado? Pecados de ação, práticas pecaminosas que não estão de acordo com a vontade de Deus revelada na palavra, com a santidade dele. Mas vai além disso. A gente tenta resumir às vezes, roubar, matar, mentir, mas não é só isso, vai muito além, e vai além de práticas, porque pecado também é a nossa condição diante de Deus, a culpa, declarados culpados diante de Deus. Nós somos culpados diante de Deus. Isso a gente herda, uma herança de Adão e Eva. Essa é a nossa condição. Todos pecaram, todos nascem ofendendo a Deus. Em rebeldia decidem guiar a sua vida de maneira própria, descumprindo e desonrando a vontade de Deus, o propósito para o qual Ele nos criou. Pecado também é o que somos por natureza. A nossa natureza é pecadora. Tem a ver com a nossa inclinação natural, a nossa essência. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Você entende a diferença disso? Você não se torna um pecador porque comete pecados. Você comete pecados porque é um pecador. A macieira dá maçã porque é macieira. A nossa essência está contaminada pelo pecado. Por isso que o texto diz: ninguém alcança o padrão da glória de Deus. Outras versões não alcançam o padrão que Deus colocou, um padrão santo, puro, excelente, máximo. Não há ninguém. Até mesmo as nossas boas ações estão contaminadas. É o que diz Isaías, capítulo 64, versículo 6. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, as nossas boas obras não passam de trapos imundos. Alguns aqui já sabem o que significa esse trapos imundos. As boas obras, a caridade que aquele povo fazia, não passava de um trapo imundo. E esse trapo imundo aqui que o profeta utiliza eram panos que as mulheres usavam para cobrir a sua menstruação. Não tinha, os absorventes naquela época, como hoje, toda a tecnologia do MODES. Tá fundido quando eu falo isso? Não é mais. Se chama MODES. Isso é feio falar assim. Não tinha essa tecnologia. Eram panos para cobrir, para segurar o corrimento, para segurar a menstruação. E aqueles panos que muitas vezes eram jogados fora e queimados. Deus olhava para isso assim. A sua obra boa, querendo me agradar, é isso aí. Imagine você quer preparar algo legal para alguém que você gosta, você admira. E normalmente quando a gente quer agradar alguém, a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Eu queria não comprar um presente, eu queria fazer algo para agradar a pessoa. E aí você pensa em fazer um pão. Quem é que sabe fazer pão? Levanta a mão. Sei que o Fábio sabe, né? Poucos sabem fazer pão na serra. Eita, a geração está morrendo aí. Tem quem sabe, mas imagine que todos vocês soubessem fazer pão. Você quer fazer um pão gostoso para presentear alguém que você ama, que você gosta de uma pessoa. Você quer sovar aquele pão com as suas mãos. Só que antes você estava ainda no Santa Clara ali e tinha um cachorro morto ali na faixa. Aí você olha ali aquele cachorro morto já há 10 dias, aquela carniça fedorenta com vermes ali, e você começa a mexer com as suas mãos naquele cachorro morto de dias ali com aquelas larvas. Você pega, separando a carne, tira um ossinho do cachorro, suja toda a sua mão. E aí você chega em casa, joga a farinha em cima da mesa, com aquela mão cheia de carniça, com um verme debaixo da unha. Você começa a preparar um pão para agradar a pessoa que você gosta. Está com nojo? É nojento isso? É nojento. É assim as nossas boas obras. Não adianta a gente querer fazer coisa boa se nós estamos sujos, impuros, contaminados. Nós precisamos que alguém nos lave, nos purifique, para que as nossas boas obras tenham valor. É isso que o profeta está falando. O nosso Deus é um Deus infinito, grandioso, poderoso, santo e puro, infinitamente santo, puro. Nossa vida suja e os pecados que cometemos ofendem a Deus de forma infinita. O tamanho do pecado, da ofensa, é proporcional ao tamanho do ofendido. Se eu ofender o Edson, aí a gente se resolve mais rápido aqui, pede perdão. Mas se eu ofender a Deus, não é assim, eu não estou no mesmo patamar. Eu ofendi um ser infinitamente grandioso e santo. A minha consequência do meu pecado, da minha ofensa, é infinitamente grande. A minha vida é assim. Nós temos uma dívida infinita com Deus, que gera uma
condenação infinita, a qual nós não temos condições de pagar, de cumprir. Quem ofende um ser gloriosamente infinito merece uma condenação infinita. E é por isso que Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, a condenação eterna. Você não tem como pagar, vai ficar eternamente morto sofrendo para pagar, porque você não tem condições. É isso que esse texto está falando. O salário do pecado é a morte. E essa é a má notícia. Essa é a má notícia. Mas tem a boa notícia. Glória a Deus por isso. Há esperança, existe uma boa notícia. E o mesmo texto de Romanos capítulo 6, versículo 23 nos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente de Deus é a vida eterna, ao contrário da morte. Em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Nisso reside a nossa esperança. Voltando para Romanos capítulo 3, o versículo 23 ao 24, ao 25. O texto diz: todos pecaram, não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, Deus, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. Aquele que crê é justificado. E é por isso que Deus amou vocês de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, Deus Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna com Ele. João 3,16. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. É nisso que nós precisamos crer. Jesus falou: é necessário que arrependam-se e creiam no Evangelho. Acredite nessa boa notícia. Existe um Salvador infinito que limpa a sua condenação infinita, purifica as suas mãos, tira toda a imundícia e renova a sua mente a partir da vontade dele. Nós não podemos nos salvar, mas Deus ofereceu a si mesmo, Deus Filho, Jesus, para substituir você, não apenas na morte, pagando a culpa que era sua e a pena que era sua, mas também em vida, vivendo de uma maneira que você não consegue viver plenamente. Jesus é teu substituto na morte e em méritos também. Se você tem moral com Deus, não é porque você veio aqui hoje de manhã, porque você orou essa semana, fez devocional todos os dias. Isso é bom para nós, usufruirmos de Deus, mas os nossos méritos com Deus estão em Cristo Jesus, que viveu uma vida santa. Essa conversão bíblica envolve arrependimento pela sua vida de pecado, más escolhas e a consciência da sua ofensa. Uma tristeza. Quando você tem noção que você anda com a mão encardida de carniça, isso deve entristecer o seu coração, deve te desesperar. O que eu faço para agradar a Deus? Se a minha vida, até as coisas boas que eu faço são ruins, o que eu faço para agradar a Deus? E Ele responde: nada. Você não pode fazer nada, porque eu já fiz por você. Simplesmente creia nisso e viva a partir dessa verdade. E aí Ele vai nos transformar, mudar o nosso desejo, que é alimentado pela fé em Jesus, nosso substituto, que nos salva e nos capacita a uma nova vida. Alguém que entendeu o Evangelho não confia em si mesmo, mas em Jesus e na sua palavra. Alguém que entendeu o Evangelho e crê, não levanta carteirinha, lista de boas obras, não fica pensando no quanto já fez para colocar numa balança positiva para com Deus, porque sabe que a negativa é muito mais pesada. É alguém que entende que essa balança está à cruz de Cristo Jesus, e é por isso que Ele nos aceita. Conversão é algo demonstrado em arrependimento e fé. Arrependimento que muda a direção, cada dia mais longe do pecado e cada dia mais parecido com Jesus. O texto de Romanos capítulo 3 termina, o 25 a parte bem em diante. No passado ele se conteve, e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente, a justiça de Deus feita em Cristo Jesus, revelada naquele tempo presente que Paulo estava escrevendo, no primeiro século. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois a nossa
absolvição não vem pela obediência da lei, mas pela fé. Faz sentido isso para você? Está claro aqui? Está muito claro. Que o Espírito Santo clareie para você isso aqui. Deus ele se mostrou justo, condenando o pecado. Deus não tolerou o seu pecado, não empurrou para baixo do tapete a sua sujeira e fez de conta que não existe. Deus é justo. Se você errou e está condenado, alguém tem que pagar. Mas houve alguém que pagou, o próprio Deus, Cristo Jesus. É isso que ele fala. Ele se mostrou justo, ele condenou o pecado em Cristo Jesus. E justificador agora, se você crê nisso, eu te declaro, você é justificado. Isso me dá alegria diária para viver. É isso que me dá esperança de me arrepender dos pecados que ainda cometo, de me sujeitar a Cristo Jesus, pedindo perdão, pedindo renovo, pedindo forças para fazer cada vez melhor para agradar a Ele, sabendo que Ele me deu uma nova vida e não quero mais viver como via antigamente. E é um processo de mudança. Há uma pergunta meio infantil, que eu já fiz até para alguns aqui, mas ela é verdadeira. E ela é assim: se você morresse hoje e chegasse diante de Jesus, e Ele te perguntasse, por que você merece entrar na minha presença para cear comigo e viver no reino dos céus? Não adiantaria você responder, porque eu repeti uma oração um dia numa conferência, um dia num acampamento, porque eu fui um bom pai, eu fui uma boa mãe, uma boa esposa, eu era um cara generoso, eu ganhava muito, mas eu dava muito para os outros, eu doava muito, eu era muito caridoso, eu sempre fui à igreja, eu me batizei antes dos 12 anos de idade, então eu já estava com a carteirinha de batismo e tudo, tenho diploma para Jesus, está lá na gaveta, lá, meu certificado de batismo. Não, isso não ia adiantar nada para Jesus. Você estará eternamente com Cristo se reconhecer, eu não mereço entrar aí, Jesus, eu não mereço entrar. Por mim, eu não mereço. Mas pela fé, que você, Jesus, é o meu substituto, pagou a minha dívida e me deu os méritos da sua vida, eu posso entrar. Me dá um abraço aqui, vamos lá. Você pode entrar no reino dos céus pela fé em Cristo Jesus. Isso é conversão. Romanos capítulo 10, o versículo 9 diz: se você declarar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, então será salvo. É fé e confissão. Por isso, o pecado, ele tem a ver com culpa, a nossa condição de pecadores. Ações, o que a gente faz e continua fazendo ofendendo a Deus. E a nossa natureza, o que nós somos. Deus, por sua graça, por meio da fé em Cristo, substitui a culpa pela justificação. Ele te declara justo. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é ficha limpa diante de Deus, se você crê nisso. Assim Ele nos livra da culpa do pecado. Quanto às nossas ações, Jesus nos dá um processo que se chama santificação, um processo de nos tornarmos cada vez mais santos e parecidos com Ele, com Cristo Jesus. Não é algo imediato, repentino, é mais rápido para alguns em umas áreas, mais lento para outros em outras áreas. Alguns se manifestam mais externamente, mas há coisas internas para mudar. A Bíblia deixa clara que a santificação é um processo em que Deus vai nos livrando da influência do pecado na nossa vida. Mas quanto à nossa natureza pecaminosa, Ele nos dá uma nova natureza, nos faz nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 nos diz isso. As coisas velhas ficaram para trás, a vida velha já era, agora você é nova criatura, uma nova vida teve início. E essa natureza vai ser vencida plenamente na glorificação, quando Jesus, de uma vez por todas, vai nos livrar da presença do pecado. Não mais precisaremos lutar contra o pecado. Talvez hoje, agora, você está ouvindo a voz de Deus. Está ouvindo, não a minha, mas o Espírito Santo, por meio da pregação da palavra. E isso vem racionalmente também. Você não precisa estar se arrepiando. Isso vem com entendimento. O Espírito Santo desvenda os seus olhos para que você compreenda que é pecador e que só Jesus pode te garantir vida eterna ao lado dele. Faço minha
as palavras do autor de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 9. Citando o Salmo 95, o autor de Hebreus diz: por isso, o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a minha voz, não endureçam o coração, como eles, o povo hebreu, fizeram na rebelião quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram, e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Para você que nunca experimentou arrependimento, nunca entendeu que é necessário se arrepender e crer, eu te digo, se Deus está tocando no seu coração, fazendo você entender e compreender isso, arrependa-se dos seus pecados e renda-se aos pés de Jesus. Confie em Jesus, não tenha vergonha, não tenha medo. Muitas vezes quem é criado em igreja tem medo, não, mas eu já fiz isso. A gente tem uma vergonha de talvez achar que vivemos uma mentira. Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, Jesus diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Pastor Mark Driscoll, ele diz o seguinte: você pode ter sido batizado na igreja, pode ter sido criado na igreja, servido na igreja, pode ter casado na igreja, morrido na igreja, até ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno, caso tenha meramente vivido na igreja e não em Cristo Jesus. Onde você está vivendo? É tempo de repensar. Era isso que você pensava da sua conversão? É tempo de repensar. Existe um antes e depois de Jesus na sua vida? Para você que já é crente ou evangélico, repense. Existe momento marcante do início de uma caminhada de transformação ou momentos? Sua história é dividida entre antes e depois de Cristo Jesus? Existe uma nova pessoa em você? Há mudança de desejo, de busca provenientes de um arrependimento e fé em Jesus? Para a gente pensar. Você realmente tem um relacionamento com Jesus? Não apenas com pessoas na igreja, com rituais religiosos, um relacionamento com o gospel, mas com Jesus. O que te impede de buscar Jesus? Pedir um renovo de esperança, afirmar uma fé pública em Jesus, renovar os seus votos com Jesus. O que te impede de pedir perdão e crer nele? O que te impede de assumir um compromisso com Jesus, com a sua palavra, com a sua igreja, para viver conforme os planos dele? O que está te impedindo? O que te impede de se render ao chamado de Jesus hoje, ao arrependimento e à fé? De experimentar o novo com ele? O que te impede de entregar a sua vida aos pés de Jesus? Não tenha medo, não tenha vergonha. Receba hoje a convicção do perdão dos seus pecados e tenha paz com Deus e uma nova vida em Cristo Jesus. Isso não tem a ver com virar crente ou virar evangélico. Isso tem a ver com reconhecer as suas incapacidades, arrepender-se das suas tentativas de estar no controle da sua vida, de consertar tudo sozinho e de outros pecados que você comete, e confiar em Jesus e ser chamado Filho de Deus. É isso que nós estamos vendo, amigos e irmãos, na palavra de Deus hoje e agora. Essa mensagem é para que você possa ter certeza do que está fazendo da tua vida, não desperdiçando ela no mundo, nem mesmo na religiosidade, numa igreja. Não queremos ser uma igreja de entretenimento religioso, entretenimento gospel, mas de exposição da verdade, transformação profunda, amadurecimento da fé, que nos leva a um transbordar em amor, para a glória de Jesus. Deixe Jesus simplificar a sua vida. Repense a sua conversão. Quero convidar os irmãos do louvor para se posicionar.
Meus irmãos e amigos, eu estou à disposição para conversar mais com você sobre isso. Eu não vou aqui fazer um apelo. Se funcionou mais de 1900 anos, o Espírito Santo pode agir assim ainda. Eu quero que Ele apele no seu coração, que Ele toque no seu coração, que você tenha humildade de buscar a orientação na palavra de Deus. Eu me coloco à disposição para ir até você, para conversarmos hoje, durante a semana, para você amadurecer na fé, na compreensão da sua conversão, para ter convicção de que se você morrer hoje, você vai usufruir de vida plena com Cristo Jesus no céu para todo sempre. E não apenas para quando morrer, mas começar a usufruir hoje das bênçãos de ser servo, filho de Cristo Jesus, filho de Deus em Cristo Jesus. Repense, vamos conversar. Vamos dar passos juntos para um relacionamento mais profundo com Jesus, pela sua palavra.